Tragédia. Aconteceu há 5 minutos, e se você não souber o que está por trás disso, pode ser tarde demais. A decisão drástica do Papa em relação ao cardeal Sara está abalando profundamente os alicerces da Igreja Católica. Há um silêncio que incomoda, um vazio que grita por respostas. Pessoas do mundo inteiro, principalmente as mais devotas, estão em choque. Mulheres que rezavam diariamente, que se entregavam de corpo e alma, hoje choram caladas, sem entender o que está acontecendo. A confiança foi ferida, o medo voltou a se instalar no coração das fiéis. E uma pergunta paira no ar: por que agora? Não é apenas uma decisão administrativa, não é apenas uma mudança de cargo, isso tem cheiro de profecia. Gosto amargo de algo que foi ocultado por tempo demais. O nome do cardeal Sara não sai da boca do povo. O Papa, pressionado por forças que jamais aparecem à luz do dia, tomou uma atitude que parece carregar o peso de eras inteiras de repressão, mistério e poder sombrio. Quem conhece os bastidores do Vaticano sabe. Quando o silêncio se instala lá dentro, algo muito mais profundo está por trás. É assim que as sombras se movem. E é por isso que você precisa ouvir até o fim. O povo católico está dividido, sem saber em quem confiar. Muitos estão se sentindo traídos, principalmente as mulheres que cresceram ouvindo que a fé era tudo, que a oração podia tudo. Mas agora, com essa decisão que veio como um raio num céu já carregado, estão desorientadas, como se algo tivesse quebrado por dentro, como se a bússola tivesse desaparecido. A figura do cardeal Sara, tão ligada ao conservadorismo, à tradição e ao silêncio interior da alma cristã, foi removida sem explicações convincentes. Isso não é normal. Isso não é comum. Isso é um sinal. E se for o início de algo muito maior, e se essa decisão do Papa for, na verdade, uma cortina de fumaça para esconder uma rachadura ainda mais profunda dentro da Igreja? Há vozes dizendo que sim, há documentos vazando, há lágrimas nos olhos de quem nunca pensou em duvidar. Essa geração mais madura, que se apegou tanto à fé, agora sente que algo está escapando por entre os dedos. E talvez, só talvez, esse seja o momento de abrir os olhos de vez. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém! Hoje Deus falou comigo. O clima está estranho. Mesmo nas missas, os olhares estão diferentes. As homilias estão mais vazias. Há um temor que não se explica em palavras, mas que mora nos gestos. Na forma como as velhas senhoras apertam seus terços, como se estivessem prestes a perder o que mais importa. Esse medo não é em vão. O nome de Sara representa para muitos um bastião espiritual. Um homem de firmeza, de palavra, de oração. E sua queda soa como um terremoto para aqueles que ainda acreditavam que havia solidez na cúpula da fé. As fiéis mais antigas, aquelas que nunca deixaram de acender suas velas, mesmo quando ninguém mais acreditava, agora choram em silêncio. Dizem que algo se rompeu, que essa decisão não foi obra apenas de homens, que o Espírito Santo se recolheu em protesto e que o Vaticano já não é mais o mesmo. Há quem diga que a profecia de Fátima se mexeu, que sinais ocultos começaram a se manifestar, e que Sara era o último dos sentinelas e foi silenciado. Há algo de profundamente injusto nessa ruptura, como se tivessem tirado de nós um escudo invisível, uma proteção espiritual que nem todos viam, mas muitos sentiam. O vazio que ele deixa é um buraco na alma de quem, durante toda uma vida, confiou que certos valores jamais seriam mexidos. As senhoras polonesas, com sua fé simples e poderosa, sabem sentir quando o céu se fecha. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O céu fechou,
E se a igreja não conseguir mais ouvir as vozes dessas mulheres? E se a sabedoria delas for descartada como poeira velha? Elas que sustentaram a fé por décadas, que se ajoelharam pelas famílias, que rezaram por filhos perdidos, estão sendo ignoradas. O afastamento do cardeal Sarah é mais do que uma questão interna. É um desprezo pelas vozes que vêm da alma. E você sente isso. Você sabe disso. Eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Há algo sendo sufocado dentro dos muros do Vaticano. Algo que os noticiários não falam. Algo que nem todos os padres ousam comentar em voz alta. É um silêncio que assusta, não pelo que diz, mas por tudo que tenta esconder. E se você pensa que essa decisão do Papa foi apenas estratégica, precisa entender. Quando o cardeal Sarah foi afastado, não foi apenas um homem que caiu. Foi um alicerce da fé tradicional que foi arrancado com brutalidade. Algo invisível se quebrou ali. Algo que segurava o mundo espiritual de milhões. E você sente isso. Sente que há algo fora do lugar. A sua oração já não flui como antes. O terço parece mais pesado, e não é por acaso. A decisão drástica do Papa carregou uma atmosfera de escuridão sobre a Igreja. Uma nuvem densa que deixou muitas mulheres em agonia espiritual, sem entender por que, de repente, se sentem desprotegidas, como se algo estivesse faltando, como se as palavras do Evangelho tivessem sido, subitamente, distorcidas por mãos humanas. Dor da incerteza é como uma corrente fria que escorre pela espinha. Não saber quem está falando a verdade. Não saber se aquela missa é segura, se aquele padre ainda serve a Deus ou está apenas repetindo ordens de cima. Há uma frieza crescendo entre os bancos da igreja e muitos não têm coragem de admitir. A fé está sendo abalada de dentro. E poucos estão preparados para o que está por vir. Será que você está? E se a próxima decisão do Papa for ainda mais extrema? E se aquilo que foi revelado sobre Sarah for apenas a superfície de algo muito mais perigoso? Há rumores, há alertas antigos, há documentos escondidos sob selos que foram rompidos nos últimos meses. Ninguém quer falar, mas há um medo real nos corredores sagrados. Um medo que não vem do mundo, mas de dentro. Um medo de que o que a profecia dizia está se cumprindo agora. Você já se perguntou por que justamente agora tantas imagens de santos estão chorando? Por que tantos sinais inexplicáveis começaram a acontecer depois da saída de Sarah? Não é coincidência. O mundo espiritual está se manifestando, tentando nos alertar. Mas muitos estão dormindo. Muitos estão cegos por dentro, confiando em estruturas que já não têm mais a mesma luz. E talvez você esteja entre aqueles que ainda não enxergaram isso completamente. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você precisa ficar, precisa escutar até o fim, porque há coisas que só serão ditas mais adiante neste vídeo. Coisas que foram reveladas a poucas pessoas e que explicam por que a queda do cardeal Sarah é tão simbólica. Há profecias guardadas em cofres no subsolo do Vaticano. Palavras ditas por santos, como Padre Pio, que descrevem um tempo onde os próprios pilares da igreja tremeriam, e quem não estivesse atento sucumbiria. Você sente que esse tempo chegou? As mulheres polonesas, com sua força silenciosa e fé inabalável, sempre foram o coração pulsante da espiritualidade católica. Elas carregam a sabedoria das gerações, dos avós, das mães, das dores e orações feitas à meia-noite. E agora estão sendo caladas, ignoradas, desacreditadas. Mas o que elas sabem, o que você sabe, é que a fé verdadeira nunca morre. Ela apenas se esconde quando o mal tenta tomar o altar. E talvez seja esse o momento de parar e perceber.
Quantas vezes sua intuição gritou e você não ouviu? Quantas vezes você sentiu que algo não estava certo, mas preferiu seguir como se tudo estivesse bem? Esse erro pode custar caro. Estamos entrando em tempos onde apenas quem estiver espiritualmente acordado conseguirá resistir. Você está preparada para isso? Ou vai continuar fechando os olhos para o que está diante de você? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Há arquivos desaparecendo, misteriosamente dos registros da Santa Sé. Há clérigos sendo afastados por sussurrarem o nome do cardeal Sara como mártir espiritual. Você entende o que isso significa? Que não se trata de política eclesiástica, trata-se de uma limpeza de tudo aquilo que ainda carrega vestígios da verdade. Aqueles que são luz estão sendo silenciados. Aqueles que mantinham o elo entre o céu e a terra estão sendo removidos. Você não pode ignorar isso. Os olhos espirituais precisam se abrir. A fé precisa deixar de ser rotina e se tornar escudo, porque os dias que vêm pela frente não serão leves. Você sente o peso do mundo nas costas, sente a tristeza inexplicável, o cansaço sem motivo. Mas é o Espírito dizendo, vigia. As trevas já não estão apenas do lado de fora. Entraram pelos corredores. E só a luz da oração pura, feita com lágrimas, pode cortar essa escuridão. Você já parou para refletir quantos dos seus estão perdidos, mesmo dentro da igreja? Quantos se ajoelham, mas não sentem mais nada? Quantas filhas, netas, irmãs estão sendo puxadas por doutrinas falsas? E você, que sempre protegeu os seus com oração, talvez esteja agora precisando ser protegida. O afastamento de Sara, não. Foi um caso isolado. Foi um sinal, um aviso do céu. E se você ignorar esse aviso, o próximo golpe poderá atingir diretamente a sua casa. Escreva Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você já viu o olhar vazio de alguém que perdeu a fé? Não é algo que se explica. É como se a luz por trás dos olhos tivesse se apagado. E esse apagamento não começa com uma tragédia pessoal, mas com pequenas rachaduras invisíveis. O afastamento de Sara foi uma dessas rachaduras, mas de proporções globais. Ele representava uma ponte, uma conexão entre as raízes da igreja e as almas que ainda ardiam por dentro. Quando essa ponte foi destruída, milhões sentiram, mesmo sem entender por quê. Um calafrio que subiu pelas costas e sussurrou, algo está errado, e está mesmo. Está errado no tom das mensagens que agora vêm dos púlpitos. Está errado no silêncio das autoridades que deveriam falar. Está errado no vazio das celebrações que parecem repetições ensaiadas, sem essência, sem verdade. E você, que cresceu ouvindo que a fé move montanhas, talvez esteja agora olhando para o alto e se perguntando, por que Deus não me responde? A resposta pode estar nesse silêncio imposto pela hierarquia. E se você não prestar atenção, esse silêncio se tornará surdez espiritual. E não haverá mais retorno. As profecias não foram escritas para assustar, foram deixadas para preparar. Mas quem está disposto a ouvir? Quem está disposto a abrir os olhos e aceitar que a igreja está sendo infiltrada por algo que não vem do céu? É preciso coragem para encarar o invisível. É preciso coragem para aceitar que nem todo que se veste de branco é santo. O Papa, ao afastar Sara, mexeu numa peça que sustentava o que ainda havia de puro. E agora, como numa reação em cadeia, as colunas estão tremendo. E muitos serão esmagados por não enxergarem o perigo a tempo. Você já sentiu que algo no mundo está prestes a desmoronar, mesmo sem saber explicar? Como se as notícias, os olhares, os comportamentos ao seu redor estivessem contaminados por uma força invisível que drena a esperança. Isso não é impressão, é real.
E começou dentro da igreja, a última instituição onde muitos ainda confiavam de olhos fechados. Mas agora, até ali, a sombra entrou. E se você não entender isso, pode acabar sendo parte da multidão que caminha para o abismo achando que está indo para a luz. Não é exagero, é alerta, é socorro, é um grito abafado que precisa chegar até você antes que a próxima decisão venha. Porque ela virá. O que aconteceu com Sara não será o fim. É só o começo de uma purificação que virá como tempestade. Quem estiver despreparado será levado. As mulheres mais velhas sempre tiveram sensibilidade espiritual. Talvez por isso estejam sentindo que seus terços estão mais pesados, que suas orações estão mais difíceis. É o céu dizendo: vigia, vigia porque o inimigo já não bate na porta. Ele entrou. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você precisa lembrar de algo. Nem todo silêncio é paz. Às vezes, o silêncio é um grito que ninguém ousa traduzir. A igreja está mergulhada nesse tipo de silêncio agora. E aqueles que ainda ouvem a voz de Deus sentem o incômodo. Sentem que há algo que não foi dito, algo que foi escondido, e esse algo é perigoso demais para ser ignorado. Não é hora de dormir espiritualmente. Não é hora de achar que tudo vai passar. O que está sendo moldado nos bastidores pode mudar tudo o que você conhece sobre fé. E não pense que isso é só para religiosos ou estudiosos. Isso é para você, para sua casa, para seus filhos, para seus netos. Porque quando a igreja desmorona por dentro, a família começa a ruir por fora. Os ataques não vêm com espadas, vêm com doutrinas falsas, com normalizações absurdas, com padres, dizendo o que antes seria considerado pecado. E quem não perceber isso agora, quando tudo ainda está disfarçado, vai cair sem perceber, vai afundar achando que está pisando firme. Você precisa decidir. Vai continuar fingindo que está tudo bem? Vai continuar frequentando uma igreja onde as palavras foram substituídas por discursos vazios? Vai continuar entregando sua alma a uma estrutura que afastou, sem justificativa espiritual, um dos seus últimos pilares de integridade? Ou vai acordar agora e buscar a verdade por conta própria? A decisão está em suas mãos, mas o tempo, esse já não está mais ao seu favor. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas, certas para você. Você tem sentido um cansaço diferente? Um peso nos ombros? Uma tristeza que aparece sem motivo? Isso é mais comum do que parece. Muitas mulheres estão passando por isso agora e acham que é físico, emocional. Mas não, é espiritual. É o reflexo do que está acontecendo lá em cima, no trono onde decisões estão sendo tomadas que afetam diretamente a alma do povo. O afastamento do cardeal Sara liberou uma brecha onde o desânimo entrou sorrateiramente, vestindo-se de rotina, camuflado de costume, e está drenando sua fé. Você precisa reagir, precisa se levantar, ainda que sofra. Precisa orar, ainda que não sinta. Precisa gritar por Deus, mesmo que o céu pareça fechado. Porque há uma batalha sendo travada agora, e você está no meio dela, mesmo que não tenha percebido ainda. E se você não se posicionar, será apenas mais uma sendo empurrada pelo fluxo que leva ao afastamento de tudo o que é sagrado. E o mais cruel, sem perceber que se afastou, escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Você não percebeu como as bênçãos começaram a demorar mais? Como os sinais do céu parecem ter se recolhido? As promessas ainda estão lá, mas o céu está silencioso. E não é porque Deus não fala, é porque alguém está bloqueando a voz dele.
Afastaram Sara como se ele fosse só mais um nome numa lista. Mas, para os que vivem pela fé, ele era um dos últimos que ainda ousavam resistir. Um dos poucos que ainda se ajoelhavam em silêncio, em vez de falar para as câmeras. A sua queda não foi política, foi espiritual. E nós sentimos isso, no corpo, na alma, no espírito. E você sente também. Sente no frio que passou a visitar sua casa, mesmo quando todas as janelas estão fechadas. Sente na ausência de resposta, mesmo quando suas orações são feitas com lágrimas, porque algo foi tirado do caminho. Algo que intercedia, que protegia, que sustentava. E ninguém fala sobre isso. Todos seguem como se fosse apenas mais uma transição, mas não é, e você sabe disso, porque você tem sensibilidade, porque seu espírito está gritando e ninguém quer ouvir. Eles acham que quem tem mais de 50 anos já não sente, que mulheres mais velhas não sabem o que está acontecendo. Mas são vocês que sabem primeiro. São vocês que perceberam o cheiro diferente no incenso, que viram a mudança nos olhos dos padres, que escutaram o tom diferente nas palavras da liturgia. Vocês que foram ensinadas a respeitar os sinais e agora estão sendo ignoradas por um sistema que quer calar até os profetas. Mas ainda há tempo. Se você permanecer atenta, se você não se calar, quando mexem com a estrutura espiritual, o impacto não é imediato, é sutil, invisível. Começa com o cansaço que ninguém consegue explicar, com os pesadelos frequentes, com a inquietação nas missas, com os sonhos confusos. Depois vêm as doenças emocionais, a frieza nos relacionamentos, o distanciamento da fé. Tudo isso é o efeito colateral de um ato espiritual grave. E o que o Papa fez ao afastar Sara foi isso. Permitiu que uma rachadura invisível se abrisse. E agora, o que está escorrendo por ela está manchando tudo. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já notou que os escândalos aumentaram depois disso? Que padres começaram a agir de forma estranha? Que certos ensinamentos começaram a ser questionados dentro da própria igreja? Não é coincidência, é consequência. É o preço que se paga quando se remove uma âncora espiritual do caminho. Quando se quebra um elo que sustentava a parte mais invisível do rebanho. E os que estão em silêncio estão sofrendo mais, porque sabem, mas não têm forças para reagir. A verdade está tentando sair, mas está sendo sufocada por mãos que não deveriam existir. Há arquivos sendo ocultados, há registros sumindo, há testemunhas sendo afastadas, porque se soubessem a razão real da saída de Sara, muitas pessoas acordariam. E o Vaticano teme isso mais do que qualquer coisa, que o povo simples acorde, que as mulheres de fé se levantem, porque elas, quando decidem interceder, fazem o céu tremer. E os demônios sabem disso. Por isso, estão tentando silenciar você. Você sente que sua família está se perdendo, mesmo com tanta oração? Sente que os jovens da sua casa estão se afastando da fé? Que suas filhas já não acreditam como você acreditava? Que seus netos já não sabem rezar? Isso não é falha sua. É o efeito da perda da cobertura espiritual. E a igreja, ao afastar quem ainda mantinha essa ponte, deixou o rebanho exposto. O lobo não precisa mais se esconder. Agora ele entra vestido de pastor. As lágrimas noturnas que você tem derramado não são normais. A tristeza que aperta no peito durante a madrugada, quando todos dormem, não é coisa da sua cabeça. É espiritual, é resposta, é sensibilidade. Você está sentindo a dor do céu, a dor de quem ainda crê, a dor de quem foi deixado de lado enquanto o templo virou palanque. Mas ainda há uma saída, ainda há um fio de esperança. Se você resistir,
Se você não permitir que calem sua fé, escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. É preciso falar, mesmo que doa, mesmo que muitos não entendam, porque há algo vindo, algo que será ainda mais forte do que a saída de Sara. Uma mudança tão brutal, tão profunda, que fará muitos abandonarem a igreja por não suportarem o peso da verdade. Mas se você estiver preparada, se estiver em oração, se estiver atenta, será como aquela árvore firme no meio da tempestade. Vai balançar, vai tremer, mas não vai cair. E para isso, você precisa estar informada, precisa saber o que está acontecendo nos bastidores, precisa se armar com as palavras dos santos, com as revelações antigas, com a verdade que não foi contaminada. Porque quando o engano for oficializado, você já estará firme demais para ser enganada. Mas se continuar ignorando os sinais, será arrastada sem perceber. E quando abrir os olhos, talvez já seja tarde demais. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga: Amém. Eu ouvi o chamado. Você já percebeu como os sermões mudaram? Como os assuntos espirituais profundos foram substituídos por discursos rasos e agradáveis? Isso é proposital. É uma distração. Enquanto os fiéis estão preocupados com temas cotidianos, o inimigo avança nos bastidores, substituindo a estrutura da igreja por outra. Uma estrutura que parece igual, mas que não tem unção. Que fala de Deus, mas não carrega sua presença. Que sorri, mas nega a cruz. E quem não prestar atenção, vai se confundir. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você precisa saber o que estão fazendo com a sua fé enquanto você dorme. Não se engane achando que o perigo virá vestido de demônio. Ele virá sorrindo, com palavras suaves e títulos sagrados. Já está acontecendo. E a retirada de Sara foi o maior símbolo de que os justos estão sendo removidos do caminho. Aqueles que ousam falar a verdade são empurrados para o esquecimento. Você percebe isso nos detalhes, nas palavras que já não são mais ditas no altar, nas homilias que evitam a cruz, nas músicas que não tocam mais a alma. Tudo está sendo moldado para parecer inofensivo, mas por trás está sendo armada uma nova igreja. E ela não serve ao mesmo Deus. Pense no que você perdeu nos últimos meses. Pense no que mudou dentro de você. Pense em quantas vezes você tentou rezar e sentiu como se sua voz batesse numa parede invisível. Isso é espiritual. Isso é reflexo de algo muito maior. Algo que começou quando a autoridade espiritual foi trocada por política e interesses escusos. O cardeal Sara era um dos poucos que ainda incomodavam os inimigos invisíveis. Por isso, ele foi afastado. Por isso foi silenciado. E se você continuar ignorando isso, pode ser a próxima a ser esmagada pelo peso das trevas disfarçadas de luz. Quantas mulheres como você já foram engolidas por essa estrutura? Mulheres de fé firme que oravam pelos filhos, pelos netos, que sustentavam a casa com joelhos dobrados, agora estão em silêncio, cansadas, sem saber por quê. É porque o inimigo atacou a raiz. Cortou aquilo que fortalecia suas orações. Rompeu o elo espiritual. E agora você precisa correr atrás. Porque se continuar parada, vai afundar. E ele quer isso. Ele quer que você pense que está velha demais. Que sua fé já não move mais nada. Mas isso é mentira. Você ainda pode salvar sua casa. Se decidir se levantar agora. Não caia na armadilha de pensar que isso é exagero. O inimigo sempre trabalhou na sombra, mas agora ele está dentro da estrutura. Ele não quer apenas destruir a igreja, ele quer deformá-la. Ele quer que as pessoas entrem no templo e saiam piores do que entraram.
Ele quer que você ouça palavras bonitas enquanto sua alma adormece. E isso já está acontecendo. Você sente, você vê, mas se recusa a acreditar porque ainda confia em títulos. Está na hora de olhar com os olhos do Espírito. Está na hora de despertar. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois, perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. O espírito de engano é sutil. Ele se infiltra com aparência de luz. Ele não grita, ele sussurra, e quando você percebe, já está envolvida. As decisões que estão sendo tomadas dentro do Vaticano estão abrindo portas espirituais que não poderão ser fechadas tão cedo. E enquanto muitos seguem sorrindo nos bancos da igreja, o céu está em pranto. Há lágrimas nos altares invisíveis. Há espadas sendo afiadas do lado de lá. Porque o juízo começa pela casa de Deus. E se você estiver distraída, será pega no meio dessa guerra. Você já notou como aumentaram os casos de depressão em pessoas religiosas? Já percebeu como há mais cansaço, mais ansiedade, mais tristeza dentro da própria igreja? Isso não é psicológico, isso é espiritual. É o peso da ausência. É o silêncio do céu, provocado por decisões humanas que romperam alianças antigas. E se você não se posicionar agora, vai sentir esse peso aumentar a cada dia, vai perder a força, vai perder a esperança e o pior, vai achar que é culpa sua. Mas não é. A culpa está lá no topo, onde a luz foi trocada por interesses. Verdadeiros pastores estão sendo afastados. Os profetas estão sendo chamados de fanáticos. Os santos estão sendo esquecidos. E os sinais estão por toda parte. Mas poucos têm coragem de enxergar, porque enxergar dói, porque aceitar que a própria estrutura que você amou por décadas está contaminada exige coragem. Mas é essa coragem que salva, é essa coragem que abre os céus, é essa coragem que restaura o que foi rompido. Você tem essa coragem? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você precisa lembrar, tudo o que está acontecendo agora foi previsto. Por santos, por místicos, por videntes, inclusive por Padre Pio. Ele disse que haveria uma hora em que os pastores se voltariam contra as ovelhas, que a igreja passaria por uma purificação dura, violenta, invisível. E você está vivendo esse tempo. Não é coincidência. Você foi escolhida para estar viva agora, para resistir, para orar com mais força, para proteger os seus, para não permitir que o mal entre na sua casa. E isso só será possível se você despertar. As igrejas estão cheias, mas os corações estão vazios. As missas estão lotadas, mas os céus estão calados. E poucos percebem isso. Porque muitos se acostumaram com o movimento, com a rotina, com a aparência de religiosidade. Mas quem tem intimidade com o Espírito Santo sente. Algo está fora do lugar. Algo foi quebrado. E só a oração sincera, feita com lágrimas, pode reconstruir. Só a fé pura pode resistir. Só quem está desperto vai suportar o que está por vir. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Os sinais estão cada vez mais claros, mas quanto mais claros eles ficam, mais cegos se tornam os corações adormecidos. Porque quem não quer ver, fecha os olhos. Quem tem medo da verdade se esconde atrás da aparência. Mas você não pode se esconder. Você sabe que algo está errado. Você sente. Você pressente. Então por que ainda está parada? Por que ainda está esperando que alguém diga o que você já ouviu no seu espírito? Agora é hora de decidir. Ou você acorda, ou será levada com os que dormem. Não espere mais.
A decisão do Papa foi só o primeiro passo. O próximo será ainda mais duro. E se você estiver fraca, vai ceder, vai aceitar, vai achar que é normal. E quando perceber, já terá perdido o que mais importava, a presença real de Deus na sua vida. Isso não é brincadeira, isso não é teoria, é espiritual. E está acontecendo. Agora, escreva: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Mas mesmo diante de tudo isso, você não está sozinha. Talvez o que você mais precisava ouvir hoje não fosse um alerta, mas essa confirmação. Deus ainda está contigo. Mesmo que tenha sentido silêncio, mesmo que tudo pareça desmoronar ao seu redor, Ele continua ali. Quando a fé parece fraca, é porque a luz está prestes a reacender. E o fato de você ter escutado até aqui já é uma resposta do céu. Não se sinta culpada pela dor, não se envergonhe pela dúvida. Até os mais santos passaram por isso. Mas não pare agora. O inimigo tentou calar sua fé, tentou fazer você acreditar que não importa mais. Mas importa sim. Cada oração sua importa, cada lágrima importa. Cada momento que você dobra os joelhos, mesmo sem forças, move o mundo espiritual. A sua fidelidade, mesmo em silêncio, tem ecoado no céu. O que foi tirado será restaurado. O que foi quebrado será reconstruído. Mas Deus está esperando uma coisa: que você permaneça, que você lute, que você continue crendo, mesmo quando tudo parecer perdido. Lembre-se, o mal não tem a palavra final. Pode parecer que está vencendo agora, mas isso é apenas parte da purificação. O joio está sendo separado do trigo. Os fiéis estão sendo provados. E quem resistir, verá milagres. O tempo da escuridão está com os dias contados. E aqueles que se mantiverem firmes como você, serão como colunas diante da queda de tudo o que for falso. Você está sendo preparada, fortalecida, purificada para algo maior. Algo que vem do alto. Então, não desanime. Respire fundo. Segure esse terço com mais firmeza. Reze com fé e saiba, Deus te viu, te ouviu. E Ele está agindo, ainda que em silêncio, ainda que nos bastidores, ainda que você não veja. Quando tudo isso passar, você vai entender por que precisou passar por esse tempo. Vai entender por que precisou ouvir essa mensagem. Vai ver que havia um plano. E vai se alegrar, porque você não foi esquecida, foi escolhida. No próximo vídeo, vamos revelar o que está por trás de uma outra decisão ainda mais sombria que já está sendo preparada. Algo que poucos sabem, mas que afetará diretamente a forma como a fé será vivida nas próximas décadas. Se você sentiu algo forte hoje, não ignore, continue conosco. Não perca o próximo episódio. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Até lá, declare nos comentários: Eu confio em Deus. Porque Ele já começou a transformar o que parecia impossível e Ele ainda vai te surpreender. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.